Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Que é a professora Sádiva, estamos juntos para mais uma aula de Química do Centro Educacional Juvenal de Carvalho, referente ao dia 20 de agosto, ok? A nossa quinta-feira. E hoje, turma, eu apresento para vocês o modelo atômico, certo? De Rutherford. Então, é o tema da nossa aula de hoje. Né? Então, para início de conversa e com abertura desse tema, aqui ó, tem o nome dele, Ernest Rutherford, ocupação físico e químico, certo? Tem a data de nascimento e a morte dele. Então, o tema da nossa aula de hoje é o modelo atômico de Rutherford, mostrando para vocês o seguinte, que Rutherford, pesquisando o urânio, ele descobriu a radiação alfa e a radiação beta também. Estabeleceu as bases da teoria da radioatividade, no caso, Rutherford, levando em consideração, né, que ele revolucionou a teoria atômica ao desenvolver o modelo denominado de sistema planetário e que, em linhas gerais, vale até hoje esse modelo lançado por ele. Claro que antes de Rutherford veio Dalton, Thomson. Então, grandes estudiosos dentro da química, eles tiveram a sua importância e contribuíram bastante para o estudo do átomo. Rutherford nasceu na Nova Zelândia, um grande estudioso da química, né? Frequentou a universidade onde ele se graduou em matemática, mas não somente em matemática, também em física. Ganhou, turma, vários concursos, né? Uma bolsa de estudo para a universidade na Inglaterra. Trabalhou no laboratório sob a orientação de Thomson, o físico que descobriu os elétrons, onde fez pesquisas sobre o movimento de partículas atômicas ou moléculas eletricamente carregadas, os íons. Mostrou bastante interesse pelas radiações emitidas pelo elemento rádio, que tinha sido recém-descoberto por Marie e Pierre. Aqui eu trago para vocês essa imagem. Eu tenho papel, eu tenho alumínio e tenho chumbo. Então vamos verificar aqui as descobertas de Rutherford. Pesquisando o urânio na Universidade de Montreal, no Canadá, ele constatou que um tipo de radiação emitida por esse elemento era facilmente bloqueado por uma folha fina de metal. Então, ele deu o nome, no caso aí, né? Deu-lhe o nome de raios alfa, embora ainda desconhecesse a sua natureza. Outra forma de radiação mais penetrante e bloqueada com espessuras bem maiores de matéria foi batizado como raios beta. Então, tais descobertas foram bastante importantes para o futuro trabalho de Rutherford com seus colegas, como Frederick, no caso, né? Ambos estabeleceram as bases da teoria aí da radioatividade. Seguido disso, eu tenho aqui uma outra imagem, né? Experiências com partículas alfa, como vem mostrando. Então, Rutherford foi trabalhar na Inglaterra, época que descobriu que os raios alfa consistiam em um fluxo de átomos de hélio carregados
positivamente, ou seja, sem os elétrons. Então, essa descoberta foi feita recolhendo o gás resultante da passagem de partículas radioativas, certo, turma? Através das paredes de uma câmara de vácuo. Foi demonstrado que o gás era hélio. Então, essa descoberta lhe valeu um prêmio grandioso dentro da química. E, assim, Rutherford, né, e seu assistente na época colocaram uma folha, né, de ouro bastante fina, interceptando um feixe de partículas alfa com energia suficiente para penetrar através da folha, que era proveniente da desintegração espontânea de elementos radioativos naturais. Observou-se, com esse experimento, algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas, outras não eram afetadas, mas a maioria ultrapassava a folha, sofrendo desvios. Então, assim, no fim de todo o processo, concluiu que a matéria da folha metálica, assim como qualquer matéria, é bastante rarefeita, ou seja, constituída quase inteiramente de espaços vazios, sendo o diâmetro 10.000 vezes menor que do átomo inteiro. Então, tal é o modelo de átomo nucleado proposto por Rutherford, né? E aceito até hoje, ok, turma? Então, aqui, o modelo atômico de Rutherford. Rutherford, ele inspirou toda a moderna teoria atômica dele ao afirmar que o átomo era nucleado e sua parte positiva se concentrava num volume extremamente pequeno, que seria o próprio núcleo. Os elétrons seriam extranucleares. Então, o modelo atômico de Rutherford corresponde a um sistema planetário, como podemos observar, em miniatura, é claro, no qual os elétrons, microsatélites, se movem em órbitas circulares ou elípticas ao redor do microsol nuclear. Então, assim, podemos observar aqui que no centro nós temos o núcleo, e o núcleo ele é composto pelos prótons, que têm cargas positivas, e os nêutrons, que não têm carga, né, tem carga nula, certo? E ao redor nós temos aqui a eletrosfera, onde nós temos os elétrons, que trazem o quê? As cargas negativas. Então, como os prótons estão no núcleo com carga positiva, acabam atraindo esses elétrons que têm cargas o quê? Negativas, simultaneamente. Só que os elétrons, eles ficam na eletrosfera, nessas camadas aqui, ó, orbitando nessas camadas aqui, ok? Então, pode surgir algumas perguntas a respeito de Rutherford na memória de vocês, como por exemplo, professora, qual foi a grande descoberta de Rutherford? Então, assim, Rutherford, ele foi um grande químico, físico, ele foi responsável pela descoberta das partículas alfa, pela descoberta das partículas beta também. Ah, professora, quais foram as principais descobertas de Rutherford? Então, deixando bem claro para vocês que as principais descobertas é que ele defendeu os átomos, né, dizendo sempre que os átomos têm sua carga positiva concentrada em um pequeno núcleo, caso, né, formado aí pelos prótons, e desse modo criou o modelo atômico
de Rutherford, ou o modelo planetário, né, do átomo. Através de sua descoberta e interpretação da dispersão do próprio Rutherford em seu experimento da folha de ouro, certo? Ah, professora, e qual foi a principal suposição feita por Rutherford? Deixando bem claro para vocês que ele supôs que os elétrons giram em órbitas ao redor de um núcleo do átomo. Por isso o modelo foi chamado de modelo planetário, em comparação ao nosso sistema solar. Ah, professora, e como Rutherford descobriu o núcleo atômico? Descobriu que os núcleos dos átomos, no caso aí, eles podem ser desintegrados com o impacto de partículas alfa. Depois foi descoberto que nesse experimento nitrogênio era transformado em oxigênio. Rutherford foi, em outras palavras, o primeiro a transformar um elemento em outro. E qual a importância da descoberta de um átomo mesmo? Descobrindo-se o átomo, se pode começar a perceber que havia partículas menores, que protozoários e bactérias, o que expandiu o conhecimento. E o mais importante, a curiosidade para cada vez mais estudar partículas menores. Graças a isso, descobriu-se que o átomo pode ser dividido em prótons, elétrons e nêutrons. E como é conhecido o modelo atômico de Rutherford? Né? Que todo átomo possui uma eletrosfera, na qual, né, baseia-se em um aspecto ao redor do núcleo, em que os elétrons estão localizados e giram em órbitas circulares ao redor desse núcleo maciço e positivo. Então, o modelo atômico, né, de Bohr apresenta o aspecto de órbitas, onde existem elétrons e, no seu centro, um pequeno núcleo. E na próxima aula, certo? Eu darei continuidade com o estudo do modelo atômico de Bohr, certo? Que também foi discípulo de Rutherford. Foi um dos seguidores de Rutherford, tá bom? E aqui concluo com a imagem do Bohr, que também é um grande químico, tem um grande destaque dentro da química, dentro do estudo do átomo, tá certo? E deixo registrado para vocês aqui um grandioso abraço meu da professora Sádiva. Bons estudos e até, turma, até a nossa próxima aula e até o nosso próximo encontro, ok?